Olá, hoje o Voz TV está recebendo aqui uma juíza do Tribunal Regional do Trabalho, doutora Graziele Cabral. Nós vamos falar aqui sobre, já que nós estamos no mês de agosto, nós temos aí o mês Dourados, que é o mês de amamentação das crianças. E nós vamos falar aqui com a doutora a respeito desse tema que é muito pertinente, é muito importante. E para você que está amamentando, que você preste atenção nessa entrevista e você vai saber também de muitos direitos teus. Doutora Graziele, muito obrigado pela presença aqui no Voz TV. Olá, Neto, tudo bem? Um grande prazer estar aqui no Voz TV, falando de um assunto tão importante para nós mulheres, para as mulheres. Eu já amamentei, mas tenho certeza que muitas estão amamentando, e saber muito dos nossos direitos quando estiver nesse período de amamentação, de lactação. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutora, já que nós estamos no mês de agosto e hoje o tema seria aí o agosto Dourados, sobre essa questão da amamentação, o que a senhora acha a conscientização? Está chegando às mulheres? Eu acho que não, tá? Eu acho que ainda falta mais campanhas de conscientização, tanto das mulheres quanto das empresas, dos direitos que as lactantes, né, que são as pessoas que estão amamentando, têm, pelo menos até a criança completar 6 meses. Então, assim, como eu falei para você, parabenizo novamente o programa, porque é importante que as mulheres saibam que elas têm uma gama de direitos que são devidos a elas neste período da amamentação. E cada vez que a mulher que está amamentando ali a sua criança, cada direito que ela usufrui, isso faz bem para a criança e faz bem para ela também, né? Porque a amamentação é muito importante. Segundo os médicos, a amamentação é de suma importância. Tem um período que é importantíssimo que as crianças não devem ficar sem amamentação, né? Exatamente. É tanto em relação à saúde da criança, quanto à ligação, né? O elo que se forma entre a mãe e o bebê. Por isso que é importante que as empresas, os empregadores, eles observem os direitos da lactante para que ela possa ficar ali nesse período com o seu filho, amamentando. Como a senhora é juíza do trabalho, essas questões discutidas no judiciário, as empresas, elas estão cumprindo o seu papel, dando atenção a essas mães que são funcionárias das empresas? Então, a gente observa que ainda existem muitas empresas que não cumprem, embora outras vêm cumprindo bem a legislação. E quais seriam esses direitos que a lactante tem, que a gente observa, vamos dizer assim, que muitas não sabem, né? Um deles é a licença amamentação. Fala licença, dá a impressão que ela vai ficar sem trabalhar, mas na verdade a licença amamentação ela nada mais é do que o direito que a lactante, a pessoa que está amamentando, ou no período de amamentação, ela tem de ter 2 intervalos de 30 minutos cada durante a sua jornada para ela amamentar o seu filho. Pode ser no local de trabalho ou ela pode ir para sua casa. Como é bem complicado, imagina sair no meio, né, do trabalho. Às vezes ela está sem veículo, sem condição própria. Exato, às né? vezes é longe. Então, o que acontece? Ela e o empregador, eles podem combinar, por exemplo, desses 2 intervalos virarem 1 hora e ser no final da jornada. Então, ao invés de eu sair às 18 horas, a lactante vai sair às 17 para poder ficar esse período maior com seu filho ou antes do horário do almoço. Então, ao invés dela ter ali 1 hora de almoço, vai ter 2, porque ela emendou com esse intervalo. Sim. Tá? Então, isso combinar é muito que seja importante. bom para as duas partes, né? Tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Exato, eles vão combinar o que fique melhor, que atenda à particularidade, especialmente da lactante. Uma empresa, ela tem um determinado número de mulheres, as mulheres passam a ter um direito a mais, não tem alguma preferência quando a empresa passa o número de mulheres na empresa? Sim, hoje nós temos uma lei que obriga que empresas que tenham mais de 30 funcionárias mulheres que tenham mais de 16 anos a manter um local apropriado, como se fosse uma creche. Então tem que ser um local que tenha guarda, vigilância, tenha pessoas que vão cuidar dos filhos das funcionárias até 5 anos e 11 meses. E as empresas que não instituírem essa creche no seu local de trabalho, o que elas podem fazer? Elas podem pagar o reembolso creche, que vai ser um auxílio, não vai ser o valor total, mas vai ser um auxílio
ali também vai ser acordado entre empregado, empregador ou com o sindicato, um valor para ajudar que essa mulher possa ter uma creche, ter um local para deixar o filho, porque hoje é um dos maiores problemas. A pessoa tem o direito à licença maternidade, ela volta para o mercado de trabalho, mas ela não tem creche para deixar o seu filho. E como que está hoje essa campanha? Nós estamos no mês de agosto, é uma campanha para fortalecer essa questão da amamentação, das mães lactantes. Essa campanha, ela envolve o poder público, a empresa. Você acha que no rol dessa campanha aí, ela está assim atingindo todas as mulheres que precisam desse atendimento especial? Então, eu tenho conhecimento de várias campanhas, eu sou uma das gestoras do programa Trabalho Seguro, que a gente tem aqui no nosso tribunal, ele também tem no Tribunal Superior do Trabalho. A gente faz campanha, faz divulgação, mas ainda é pouco. Eu penso que precisa aumentar, precisa encontrar uma forma de realmente, primeiro, chegar a informação à funcionária. E segundo, que ela não tenha medo de pedir, de solicitar o seu direito. Hoje, o que a gente observa, infelizmente, Neto, é que as mulheres, às vezes, até sabem que tem esse direito, mas ficam com medo de pedir para o patrão e ele mandar embora. Falar, você está querendo? Né? Mais do que isso, eu vou te mandar embora. Então, a funcionária, ela fica numa saia justa ali. Às vezes ela sabe... Você perdeu o emprego isso, e ela denunciar. E denunciar. Então, o que a gente observa é que muitas vezes é só depois que terminou o emprego, terminou o contrato de trabalho, é que ela vai e entra na justiça e reclama sobre um direito que não foi atendido. E muitas vezes não tem até assim, o tempo hábil, né? Perde prazo e acaba não tendo mais condição de fazer aquela denúncia. E quando você faz a denúncia, quando a mulher faz a denúncia, ela pode estar até prevenindo para que outras também não sofram esse tipo de assédio. Exatamente. E nós tivemos agora, em março, uma lei que, essa mesma lei que falou do auxílio creche, ela também obrigou as empresas a manterem canais de denúncias anônimos. Claro que é direcionado mais para práticas de assédio moral ou de assédio sexual, mas esse canal também pode ser usado para que a empregada denuncie exatamente até às vezes a própria empresa. É uma maneira assim, sem se identificar, sem ela, digamos assim, dar a cara à tapa, mas dar olha, estou tendo meu direito violado, não estão me concedendo a minha licença. Outro direito da lactante, tá? Também ela não pode, enquanto estiver amamentando, trabalhar em ambiente insalubre. Insalubre. Não pode. É lembrado. É um outro direito que muitas vezes passa batido. Como nós estamos falando aqui de amamentação, acabamos falando um pouquinho de assédio, de denúncia, mas isso também tem alguma coisa a ver, porque às vezes a mulher, quando ela vai fazer amamentar a criança, ela precisa tirar o seio de fora para poder dar o mamar para a criança. E nessa hora, de repente, pode sofrer um assédio e ela achar que não é. Exatamente, exato. Um comentário sobre o seio. A gente observa, Neto, que o que acontece? A falta de informação, muitas vezes, faz com que muitas mulheres... Homem sofre assédio também? Sofre, tá? A gente não tá... É que o nosso assunto hoje é mais voltado para as mulheres. O homem também sofre. É menos, né? O número é menor, mas sofre. Mas nós estamos falando da mulher. Sim. Então, a maioria das mulheres, elas muitas vezes não sabem que determinadas atitudes são assédio. Quantas mulheres, muitas vezes, deixaram de amamentar, de tirar o seio para amamentar, com medo ali de sofrer um comentário, de um homem ficar olhando, e às vezes nem denunciou isso porque achava que não era assédio. E se isso acontecer, um colega, um cliente, seja lá quem for, fizer um comentário, ficar olhando, constrangendo aquela mulher, isso tem que ser denunciado, isso é assédio. O assédio não precisa de contato físico. Não precisa de beijo, abraço, toque, relação sexual. Um comentário, um elogio, um assovio maldoso, ele pode ser assédio. Até mesmo um olhar, né? Um olhar, exatamente. E com relação, a senhora falou no começo aí, que as pessoas, muitas mulheres, elas não sabem, não tem o conhecimento, ela acha que não é assédio,
mas com relação às demandas são poucas, né? Até porque esse medo. Mas de uns 2, 3 anos para cá, a coisa começou a aumentar bastante, porque a gente vê tanta violência, por exemplo, do homem contra a mulher, que está encorajando um pouquinho mais a mulher, mas não de acordo com o deveria, né? Exatamente, Neto. Eu sou juíza há 17 anos. Até 2 anos atrás, eu tinha... E olha que eu fui juíza em Várzea Grande, uma Cuiabá, então, assim, com muita demanda, né? Volume de processo. E eu tinha julgado até então um caso de assédio sexual. E há cerca de uns 2 anos, e eu atribuo isso muito hoje a que a gente tem smartphone, tem rede social, então é possível você conseguir uma prova mais robusta, tem aumentado o número. E eu acho que, além da prova, a questão da conscientização realmente das mulheres. As mulheres estão se sentindo mais confortáveis de chegar e fazer uma denúncia, inclusive essa situação de que a administração pública, a empresa privada, eles têm que ter esses canais de denúncia anônimo, incentiva que a mulher vá lá e denuncie. Então, ela está mais consciente dos seus direitos, do que é ou não é assédio. Ela tem meios melhores de provar e hoje ela tem que ter um canal que facilite que ela comunique isso, seja para a administração pública, seja para a empresa privada. Então, a gente tem observado um aumento, mas ainda é muito pequeno, porque eu tenho certeza que acontece muito mais. Muito mais. O que ajuda bastante hoje é a questão da tecnologia, o celular. Isso está ajudando bastante, porque para fazer a denúncia tem que ter a prova, né? E às vezes a mulher ela fica ainda sem aquela tal de prova porque ela não conseguiu gravar, não conseguiu uma demonstração de alguém, por exemplo, para provar. Mas hoje, com o advento da tecnologia, o celular, eu acho que é isso que deve ter aumentado o número além dela estar encorajada um pouquinho, mas aumentou um pouquinho a coragem da denúncia, né? Exato. Porque acabar tendo mais provas, né? Facilita, sabe? Né? E uma coisa que eu posso até deixar uma dica aqui para todas as mulheres ou todas as pessoas que sofrem qualquer tipo de assédio. O assédio, qual a atitude que a gente tem que tomar quando a gente está sendo assediado, tá? Primeiro, repudiar. Você tem que mostrar para a pessoa que não gostou, porque às vezes ela acha que é uma brincadeira, ela foi criada, a cultura, né? Ela tem aquela cultura enraigada. Então, primeiro, demonstrar que não quer. Persistindo essa situação, você tem que angariar as provas antes de denunciar. Porque se você denunciar primeiro, provavelmente chegar, às vezes, ao conhecimento, essa pessoa vai parar. Vai parar. Então, antes da denúncia, angaria provas. E pode ser que tipo de provas? Pode ser mensagens de WhatsApp, directs em rede social, fotos, e testemunhas. É mais difícil. Então, uma colega Isso, exato. Uma gravação tem sido aceito pelo Poder Judiciário, a gravação que é feita pela própria vítima. Então, gravar ali uma conversa. Mas primeiro tem que fazer essa prova, porque de nada adianta chegar uma ação lá para eu julgar, dizendo que aconteceu um assédio e não tiver provas. A pessoa vai se desgastar. A palavra de um contra o outro. Isso, é a palavra de um contra o outro. E aí, quem está certo? Difícil, né? Na verdade, aí pensa no juiz. Até pro julgador, a gente não tem como, a gente tem que absolver, porque se eu não tenho uma prova de que aconteceu, você presume, em tese, a inocência daquela pessoa. Sim, aquela velha ditado, né? Pro réu, como é que fala? Em dúvio pro réu. Né? Exatamente. Sim. Mas, doutora, eu acho que essa conscientização aí das mulheres, eu até estava comentando com a senhora há poucas horas atrás aqui, que a Câmara Municipal de Cuiabá já tem uma sala apropriada para as mulheres amamentar e a Assembleia Legislativa também já tem uma sala disponível. Pode até não ter muito ainda demanda, mas o que a senhora acha? É uma iniciativa, é um incentivo, né? Eu acho que é fantástico. Porque por mais que ainda não se use muito, pode ainda... Porque eu falo, tudo é questão de uma cultura. Às vezes a gente nem sabe que tem, ou está longe um pouquinho. Você prefere, vou levar a criança logo ali e não vou utilizar a sala, mas já é um exemplo. É uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento. Pensar que a mulher que ela teve um filho, que ela está com um filho pequeno, não é questão de feminismo, não é questão de vitimismo, é que realmente as coisas mudam, né? A gente precisa de um olhar
dos homens, da sociedade, das próprias mulheres, porque às vezes a gente é julgada pela própria mulher, Sim. né? De que não é mimimi. Há realmente um período, há uma diferença de uma mulher que acabou de ter filho quando ela volta para o mercado de trabalho. Então, eu até parabenizo a iniciativa, né, da Câmara, da Assembleia, porque já é um primeiro passo de conscientização e que sirva de exemplo para outras entidades, para outras empresas. Se as empresas instituíssem, mesmo que não estejam naquela cota das 30, de ter 30 empregados, porque a empresa pode. Tá? Né? Pode, ela só não é obrigada, Não, mas ela pode sim instituir, ela vai ter funcionários que vão produzir melhor, não vão faltar no trabalho. A maioria das faltas, quando a gente vê, é porque ela não tem onde deixar a criança ficou doentinha, a criança não está ruim, a pessoa que cuidava para ela faltou, entendeu? Então, assim, as empresas deveriam seguir esse exemplo. Quando você coloca todas essas condições dentro de uma empresa, com certeza ela... dia que a criança tiver começar uma gripe, ela fala, tem que ir, porque lá tem a assistência. Aí ela deixa a criança ali numa assistência dentro da empresa e está produzindo para a empresa. E produzindo tranquila, a cabeça próxima, a cabeça ali descansada. Então ela vai lá dar o seu melhor dentro do seu horário de trabalho, sabendo que a criança está bem cuidada. Agora imagina, ela lá trabalhando, a criança está doente, ela não sabe se está bem cuidada, ela não sabe se a pessoa que ajuda ela, muitas vezes fica com o irmão mais velho. Sim. Que é um absurdo. Olha o perigo, mas a gente sabe. Sempre fala que o perigo geralmente está dentro de casa. Né? E imagina, deixa um bebê com uma criança de 12, 13 anos. Sim. Acontece, gente. A gente pensa que é pouco, mas é muito. Nós recebemos aqui nos estúdios do Voz TV a doutora Graziele Cabral. Ela é juíza do Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso e nós queremos dizer para ela o seguinte, doutora, tem alguma coisa que a senhora acha importante que nós não abordamos aqui, porque o assunto é vasto, né? Mas a gente sabe que o tempo é curto. Tem alguma coisa que a senhora acha importante que nós não abordamos aqui? E também já convidando a senhora para uma outra entrevista futuramente para a gente discutir outros assuntos também. A gente sabe que a senhora tem um trabalho muito bom no Tribunal Regional do Trabalho e a senhora é voltada pelas causas das mulheres. Isso é muito importante e nos interessa o nosso telespectador. Convidar a senhora para participar em outros programas conosco. Mas voltando, a senhora tiver algum assunto que nós não abordamos aqui sobre o aleitamento das crianças, sua amamentação, a senhora fique à vontade de falar com o nosso telespectador. Bom, eu quero agradecer, dizer que é uma pauta realmente que eu me dedico, é uma pauta não só por ser mulher, por perceber que a gente, no dia a dia da minha profissão, a gente observa que realmente a mulher ela não tem um salário, muitas vezes tem a mesma função do que o homem, ela recebe um salário diferente. Lembrando, não estamos falando de mimimi, estamos falando de fatos e de dados. Então, agradeço, estou à disposição para que a gente converse mais sobre isso. E, assim, o que eu gostaria é de enfatizar para todos que estão assistindo que o importante é a conscientização. Então, você que está assistindo, você pode ser uma multiplicadora, um multiplicador, você seja o empregado, o empregador, você levar essa consciência dos direitos para o seu colega, na sua casa, você que é professor, para os seus alunos, e a gente tentar mudar essa cultura que é uma das causas estruturantes de feminicídio, de violência contra a mulher, violência no trabalho mesmo, de homem contra homem, ela está numa cultura que a gente traz conosco de uma criação, da nossa história de vida, né? Um machismo que está dentro de nós. Às vezes o homem, ele cresceu ouvindo do avô, do tio, que se passar uma mulher bonita e ele não mexer, ele é menos homem. E aí ele leva isso para ele, para o filho. Então a gente precisa trabalhar na fonte, trabalhar nessa modificação de cultura e principalmente na conscientização. A gente não tem que ficar mais quieta. Nós não estamos falando de fazer movimentos radicais. Eu sou contra tudo que é radical. Tá? Eu não defendo nenhum tipo de radicalismo, em qualquer área. Mas é ter voz, se sentir segura, o homem seguro para denunciar, para falar, para abrir, para mostrar os problemas, porque muitas vezes a gente fala assim, mas antigamente não tinha nada disso. Eu digo, antigamente era ruim do mesmo jeito, mas era mais tolerado. Hoje nós não estamos mais tolerando.
a sociedade, as mulheres, os homens não estão tolerando mais. Tá? Então, essa mensagem, divulgar, se transformar, transformar o conhecimento em uma coisa que seja democrática para todo mundo, é uma forma que a gente tem de garantir direitos, garantir que eles vão ser respeitados, que eles vão ser adequados. Essa é a minha mensagem. Obrigado. Nós conversamos hoje aqui com a doutora Graziele Cabral. E você que está assistindo a gente, você pode assistir também esse programa pelo site Voz MT ou em qualquer uma de nossas redes sociais. Nós em breve voltamos com nova programação.